Quando a gente fala de micronutrientes, do que mesmo nós estamos falando? Né? Nós estamos falando de micronutrientes essenciais. Vamos voltar um pouco. O que são nutrientes essenciais? Nutrientes essenciais, né, são classificados como nutrientes essenciais aqueles nutrientes em que eles são obrigatórios para que a planta consiga completar o seu ciclo de vida. Ou seja, se eu tirar esse nutriente, seja ele um macro ou micronutriente, tanto faz. Se eu retirar ele, né, ou seja, se ele não for disponibilizado para a planta não vai completar o seu ciclo de vida, não vai produzir ou vai produzir menos, terá seu crescimento limitado. Né? Existem critérios de essencialidade, ou seja, um nutriente não pode substituir o outro. Eu não posso, por exemplo, vamos supor que vamos pegar dois nutrientes essenciais, fósforo e nitrogênio, são nutrientes essenciais. O nitrogênio tem sua função e o fósforo tem sua função. Eu não poderia retirar o fósforo e o nitrogênio e cobrir ele? Com a aumentar de nitrogênio ele vai fazer a função? Não, não vai. O fósforo tem sua função, o nitrogênio tem sua função. Então quem são os nutrientes essenciais? Primeiro os macronutrientes, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre. E depois os micronutrientes. Vou falar aqui sobre os 8 micronutrientes. Todos esses são considerados nutrientes essenciais. E entender isso daqui é fundamental. Por que eu falo que é fundamental? Porque durante muito tempo a gente tem focado muito em macronutrientes, principalmente os primários, N, P e K, nitrogênio, fósforo e potássio. E a gente tem deixado de lado e subestimado a importância dos micronutrientes. Daniel, mas o que diferencia um macronutriente de um micronutriente? É o tamanho deles? Não. Não tem nada a ver com o tamanho. Tem a ver com necessidade. Macronutrientes são exigidos em uma quantidade muito maior. Micronutrientes são exigidos de uma quantidade muito menor. Mas veja, eu estou falando que ele é exigido em quantidade muito menor, mas ele é exigido. Isso significa que esses micronutrientes, se eles são considerados essenciais, se eu retiro a sua disponibilidade, ou seja, se eu deixo de disponibilizar esses micronutrientes, sua cultura não vai produzir, não vai completar o seu ciclo de vida. Entende? Calma, eu vou falar ainda nessa aula sobre todos os micronutrientes que são essenciais. Né? Mas eu já quero que você entenda, a gente não pode desprezar a importância de micronutriente. E você pode ter certeza absoluta que em grande parte dos casos onde a gente vê o produtor que ele investe em adubação, investe em correção do solo e às vezes ele está ali enfiando NPK ali formulado e coloca, né? Enfim, ele está fazendo isso daqui, né? Enfia ali o formulado no solo, NPK, ureia e super simples, ele está fazendo adubação e no final a planta, ainda assim a planta não está conseguindo chegar ao máximo de produção ou está produzindo menos. Pode ter certeza absoluta que em grande parte desses casos é realmente deficiência de micronutrientes. Ou por não conhecer como funciona a interação entre os nutrientes, mesmo tendo um pouco de micronutriente no solo, esse micronutriente não é disponibilizado para a planta. Por quê? Porque não entende como funciona a dinâmica dos micronutrientes. Eu considero que é mais importante conhecer a dinâmica dos micronutrientes do que dos macros. Porque os macronutrientes você simplesmente disponibiliza ele no solo, mesmo estando em quantidades maiores, mais elevadas, a planta vai absorver. Micronutriente não. Porque por eles serem necessitados em menor quantidade e estarem em menor quantidade no solo também, um erro ali de ajuste nos micronutrientes indisponibiliza eles no solo. Entende? O que você tem que colocar na sua cabeça? Veja bem, quando a gente olha para o Brasil, ou seja, estou falando a nível de Brasil, nós temos um país de nível continental. É muito diferente se chegar a Portugal. Você pega em Portugal, por exemplo, que tem uma agriculturazinha lá, tal, o pessoal está produzindo, inclusive acompanham muito a gente aqui, mas pô, a gente está falando de um país pequeno, em que você corta norte a sul de forma rápida, em que a diferença de produção do norte de Portugal para o sul de Portugal não é tão distante uma da outra.
fazendas pequenas. Se a gente fala fazenda, lá você pega lá com algum 3, 4 hectares, os caras já consideram uma fazenda. Aqui já não é assim, né? A forma como que se produz café Conilon no Espírito Santo é diferente da forma como se produz café Conilon na Amazônia. A forma como que se produz soja no grande parte do Cerrado é diferente da forma como que se produz soja no Extremo Sul. Quando eu falo diferente, não é que é uma cultura diferente, apesar de a gente ter variedades diferentes. Eu estou falando do ambiente, do contexto local, que vai desde clima, a logística, a cultura, a contexto, é diferente. A forma com que se produz hortaliças em clima quente é diferente da forma com que se produz hortaliças em clima ameno e clima mais frio. Isso no mesmo país. Então nós temos contextos de produção diferentes em cada região. E o que isso significa na prática? Que não dá para a gente poder construir uma forma engessada de recomendar micronutriente. Tá entendendo? E aí, quando eu pego às vezes, né, abro lá a caixinha de perguntas lá no meu Instagram, né, eu sempre faço isso, né, se você ainda não me segue, tá aqui ó, o Instagram meu e da Agricoline, tá aqui embaixo, aqui você pode dar uma olhadinha, o meu é @daniel.scota e da Agricoline, @agricoline. No meu Instagram, pessoal, normalmente eu abro caixinha de perguntas e vou respondendo algumas dúvidas técnicas, vou mostrando um pouco, né, dessas questões. Faço isso semanalmente. Mas se você não me segue, né, me segue lá para você poder ir acompanhando tanto o meu dia a dia, mais técnico, prático, como também respondendo as dúvidas. Mas enfim, às vezes eu abro as caixinhas de perguntas lá e algumas perguntas, né, elas são sempre, Daniel, o que acha de eu aplicar boro agora na pós-florada? Que eu acho de aplicar boro agora via folhada, depois após colheita, iniciando para... Tá? Por quê? Porque o que a gente vai vendo no mercado é que as pessoas vão construindo um modelo engessado de utilização, tem que ser dessa forma e pronto. Mas apesar daquilo ter algum sentido técnico, não dá para a gente poder recomendar isso para o Brasil todo. São contextos diferentes. Nós temos órgãos, nós temos de pesquisa, institutos de pesquisas, pesquisadores fazendo trabalhos específicos para aquela região, né? Para aquele contexto, para aquela realidade. Então, não dá para simplesmente fazer uma recomendação de micronutriente padrão para todo mundo. Ou para a mesma cultura, para o café é sempre micronutriente, bora... Não, porra, não é assim. Não é. Daniel, se não é assim, é de que forma? Então, agora eu vou ter que dividir aqui a forma com que eu explico isso para vocês, porque para você, principalmente que é técnico, para você que é agrônomo, para você que é estudante de agronomia ou de outra área dentro de agrário, você que é vendedor, você tem que entender isso aqui de forma mais técnica. A primeira coisa que você tem que entender é como é a dinâmica desse micronutriente no solo. Se você entender a dinâmica do micronutriente no solo, o que você consegue entender? Você consegue compreender como manejá-lo. Se você compreende como manejá-lo, então fica muito mais fácil de você fazer uma recomendação contextualizada com a realidade do produtor ou com aquela região. Você não precisa ficar preso apenas a uma recomendação engessada. Se você sabe como funciona a dinâmica, você consegue adaptar. Vai falar, não, posso colocar o boro agora, posso colocar o manganês agora, enfim, né, manganês. Posso colocar o zinco agora via folha. Calma, né? Vamos entender. Então é entender a dinâmica, tá?